Bom dia, crianças! Um bom dia para você. A nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. Graças a Deus por mais uma semana, começando, e até aqui o Senhor nos abençoou, não é, crianças? Então vamos orar, agradecendo ao Senhor. Ó nosso Pai querido, nós queremos, Senhor, te agradecer nesta manhã, porque o Senhor é tão bom, precioso. Obrigada, Senhor, por mais um dia, pela vida dos nossos pequeninos, ó Pai. Abençoa, Pai, cada criança ao redor do mundo. Guarda mesmo, Senhor, livra do mal, abençoe nossa aula. Te louvamos, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez para continuar estudando um pouquinho da palavra de Deus. Vamos cantar nossa música oficial, não é verdade? Eu tenho um amigo que me ama. Cante comigo onde você estiver. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Por mim morreu na cruz, Jesus me salva, me salva, me salva. Por mim morreu na cruz, Jesus me salva, depois ressuscitou. Eu vivo cada dia para servi-lo, servi-lo, servi-lo. Eu vivo cada dia para servi-lo, meu Rei e meu Senhor. Graças a Deus, né? Pelo nosso melhor amigo, Jesus, nosso amigo melhor, aquele que nos ama, que morreu na cruz um dia, porque nos ama, só para nos salvar. E nós devemos ter esse desejo, não é, crianças? De amá-lo, amá-lo e servi-lo. Vamos cantar Meu Bom Pastor é Cristo? Cante comigo. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. No bom pastor confio, do mal me livrarei. Em casa ou no parquinho, pra ele viverei. Sempre, sempre, pra ele viverei. Sempre, sempre, pra ele viverei. E como é bom, né? Viver para nosso Jesus, fazer a vontade dele, obedecê-lo. É tudo o que ele quer. Então, crianças, vamos recordar os nossos pedacinhos. Nós já aprendemos, né? Alguns pedacinhos da Bíblia. Aprendemos o nosso primeiro pedacinho, né? Que foi em Efésios, capítulo 5 e versículo 17. Vamos recordar? Efésios 5:17. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Esse foi o nosso primeiro pedacinho, não é? O nosso segundo pedacinho foi Tiago, lá no Novo Testamento, né? Tanto o primeiro pedacinho como o segundo tiramos da Bíblia, da palavra de Deus, lá no Novo Testamento, na segunda parte da Bíblia. Vamos falar Tiago 4:17? Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4:17. Hoje nós temos mais um pedacinho, né? Nunca esquecendo, crianças, que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra viva e preciosa. E ela está dividida em duas partes, não é verdade? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ninguém mais pode esquecer essa verdade. E hoje o nosso pedacinho está na primeira parte da Bíblia, que é
o Antigo Testamento. Vamos aprender um pedacinho novo hoje da Palavra de Deus. Está justamente no livro, né, que estamos estudando, o livro de 1 Samuel. E o nosso pedacinho está no livro de 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 7. Escute, preste atenção, que eu vou ler aqui na Palavra de Deus, tá certo? Escuta o que diz a Palavra de Deus. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então, crianças, esse versículo é um versículo precioso. Deus está falando a Samuel. Quando eu estiver contando a lição, você vai entender melhor. Mas olha, vamos ver com quem foi que o Senhor falou, não é? Essas palavras. O Senhor falou para Samuel essas palavras a respeito de alguém. E vamos ver quem foi esse alguém durante nossa lição. Mas, crianças, o Senhor está dizendo a Samuel: olha, Samuel, não atentes para a sua aparência. Deus falou porque eu já rejeitei. Por quê? Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem só vê a aparência, o que está por fora. Como a pessoa está vestida, como está o corte de cabelo, se a pessoa está maquiada, o que a pessoa está carregando. A pessoa vai olhando para a aparência, para o que está por fora. Mas, crianças, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Redentor, Ele olha para dentro de cada pessoa. Ele olha para o coração. O coração é aquele eu verdadeiro, não é? O nosso eu verdadeiro, de lá, criança, de onde nós pensamos, nós almejamos, nós ficamos alegres ou ficamos tristes, é o nosso eu verdadeiro. E Deus olha para essa parte, para dentro de nós. Então, Ele sabe como é a nossa vida, o que nós estamos fazendo, se nós estamos fazendo o que é bom ou o que não é bom, porque Ele vê o coração. E o homem não. O homem só vê por fora. Então, crianças, hoje nosso pedacinho é muito importante, não é? Deus advertindo Samuel, chamando a atenção de Samuel ali, dizendo: cuidado, Samuel, não olhe para a sua aparência. Por quê? Porque o Senhor não vê como o homem. Porque o homem só vê a aparência por fora, mas o Senhor olha para o coração. Tá bom, crianças? E nós vamos aprender. O nosso pedacinho está aqui, tá vendo? Lá na primeira parte da Bíblia, lá no Antigo Testamento, no livro de Samuel. 1 Samuel. Por que primeira? Porque nós sabemos, né? Que temos 2 livros, né? 2 livros de Samuel. Tem o primeiro e tem o segundo. Então, nosso versículo de hoje está no primeiro livro, lá no capítulo 16 e no versículo 7, tá bom? Então, vamos lembrar sempre o endereço primeiro. Vamos falar juntos? 1 Samuel 16, 7. O que diz lá? O Senhor não vê como o homem. O Senhor não vê como o homem. Por quê? O homem vê a aparência. A aparência, aquela parte de fora. Certo, crianças? Mas o Senhor vê o coração, a parte de dentro. Então, não vamos esquecer esse nosso pedacinho da Bíblia. Vamos falar mais uma vez? Mais uma vezinha. E vamos falar o endereço. 1 Samuel 16, 7. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Ou o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Tarefinha, você pode estudar esse versículo, tá bom? Durante a semana, tente estudar um pouco, procure um tempinho. Eu sei que vocês têm que brincar, têm que estudar, né? Tudo tem que fazer, mas sempre tire um tempinho para estudar a Bíblia, que é tão bom, crianças, a palavra de Deus, tá certo? Então, essa semana, novo pedacinho daqui da palavra. Estude 1 Samuel 16, 7, aprenda, e na próxima semana nós vamos continuar, né? Com o nosso pedacinho. Vamos cantar nossa musiquinha? Crer e observar, não vamos esquecer, não é? Crer e observar,
tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Está bem aqui, vamos cantar? Crê e observa tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Mais uma vezinha. Crê e observa tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Isso mesmo, crianças, isso mesmo. Então, hoje vamos continuar. Lembram, crianças, que na semana passada, Deus, enviou Samuel lá para conversar com Saul, e Saul estava muito revoltado, fez o que não devia. Deus falou que ia tirar o reino da mão dele, ia dar a alguém que era melhor do que ele, e Samuel foi embora, mas pensativo, pensando bem, pensando tanto em Saul, até o dia que Deus falou para ele: Samuel, até quando você vai sentir pena de Saul? Vai ficar com dó de Saul? Saul pecou. Ele não me obedeceu, ele fez coisas erradas, então agora é tempo de esquecer Saul. E Samuel, eu quero que você se levante e vá a Belém. Lembram, crianças? E Samuel ficou assim, tão apreensivo. Deus falou para ele devia ir a Belém, e lá, crianças, ele ia fazer um sacrifício para adorar o Senhor. Deus falou: olha, você vai fazer um sacrifício lá em Belém, e também lá eu vou te mostrar alguém que você vai ungir como rei de Israel, no lugar de Saul. Crianças, quando Samuel ouviu essas palavras, ele ficou muito triste, preocupado, pensativo, e ele falou: Deus, eu vou para Belém fazer um sacrifício, ungir alguém como novo rei, e Saul vai saber isso, ele vai me matar, Senhor. E Deus falou a Samuel: não, Samuel, Saul não vai te matar, Saul não vai te matar. Quando alguém perguntar a você onde você vai, você só diga: vou a Belém oferecer um sacrifício ao Senhor. Que não era mentira, era verdade. E Samuel, como gostava tanto de obedecer ao Senhor, ele obedeceu. Crianças, naquele momento, mesmo com seu coração pesado por causa de Saul, mas o Senhor estava com Samuel. O Senhor dirigiu Samuel, e Samuel queria obedecer. A Bíblia diz que então Samuel tomou um animalzinho e ele, foi caminhando para Belém. Crianças, certamente, enquanto Samuel estava andando para Belém, ele estava orando, ele estava pedindo ao Senhor proteção, pedindo ao Senhor direção. Ele queria fazer somente a vontade de Deus, ele queria obedecer. É muito importante, crianças, obedecer. Já falei a semana passada, sobre a obediência, que a obediência é melhor do que sacrificar, e você deve obedecer sempre aos seus pais, deve obedecer à palavra de Deus, deve obedecer a seus professores, porque é muito importante obedecer. E hoje estamos pensando também em confiar. Crianças, confiar em Deus, fazer aquilo que Deus quer, fazer a vontade do Senhor, como o Senhor falou, para Samuel. Samuel, escute, o Senhor não vê como vê o homem. Você precisa confiar, você precisa depositar tudo nos pés do Senhor, sua confiança, porque o Senhor é que sabe tudo, Ele é soberano. Então Samuel ia orando, até que ele chegou, crianças, em Belém, levando aquele animalzinho para oferecer o sacrifício, e também sabia que lá em Belém ele ia encontrar um homem, crianças, que era um belemita chamado Jessé. E certamente Deus conduziu Samuel lá para a casa de Jessé, porque Jessé era um homem muito amado de Deus também, e um homem que tinha 8 filhos, crianças, e morava em Belém. Foi para lá que Deus conduziu Samuel. E Samuel estava ali, em obediência, confiando no Senhor, e ele foi certinho para a casa de Senhor Jessé.
Crianças, quando ele chegou ali, certamente, né, na casa do senhor Jessé, ele bateu a porta e o senhor Jessé veio logo abrir. Quando abriu a porta, tomou até um susto. Profeta Samuel, o senhor aqui? O que traz o senhor aqui, profeta? O senhor Jessé ficou todo feliz. E naquele momento Samuel falou: eu vim para sacrificar ao Senhor. Sabe, senhor Jessé, Deus me mandou aqui a Belém para oferecer um sacrifício a ele. Mas também o Senhor me disse que aqui na sua casa tem um dos seus filhos que ele vai ser o escolhido para ser o novo rei de Israel. Crianças, certamente, quando o Samuel falou assim, Jessé ficou imaginando, um dos meus filhos vai ser o novo rei de Israel, então não vai ser mais Saul, Deus vai tirar o trono dele. E Jessé ficou muito emocionado, muito contente, conversando com o profeta Samuel. E o profeta perguntou para ele: onde estão seus filhos? E ele falou: estão aqui, profeta. Sim, estão aqui. E logo, Samuel queria logo resolver ali os problemas. Ele queria mesmo fazer o que Deus mandou ali. E então ele disse: então, senhor Jessé, mande que passe aqui os seus filhos para que eu possa saber qual será o que Deus vai escolher como rei de Israel. E sabe, crianças, naquele momento, Jessé, ele imaginou: deve ser o meu filho mais velho, deve ser o primogênito. E ele ficou todo feliz e ele chamou: Eliabe, venha meu filho, venha Eliabe, certamente você é o escolhido para ser o rei. E crianças, Eliabe veio. E quando Eliabe foi chegando ali na presença do profeta Samuel, seus irmãos estavam ali também, até Samuel ficou muito encantado, olhou para Eliabe, viu que Eliabe era tão bonito, até parecia Saul, porque era tão bonito, era um homem elegante, alto e vistoso. E Samuel pensou: é este. E ele estava todo feliz, né? Todo contente, dizendo: é esse aí. E Samuel imediatamente pegou ali o chifre que estava com azeite, como Deus tinha lhe dito, e ele veio para derramar o azeite na cabeça de Eliabe. Mas crianças, quando ele estava se aproximando, escuta o que foi que Deus falou para ele, não é? Já li aqui. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Crianças, Deus já tinha rejeitado aquele, não era ele. E por quê? Porque o Senhor conhecia o coração de Eliabe. O Senhor sabia que Eliabe era tão bonito, a sua aparência por fora, mas por dentro ele era muito orgulhoso, ele guardava mágoa, ele não gostava do seu irmão Davi. Crianças, ele não era aquele homem bonzinho, não. E Deus conheceu o coração de Eliabe. Por isso o Senhor falou: Samuel, não atentes para a sua aparência, não olhe para a sua beleza, a sua aparência exterior, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como homem. Você está vendo, Samuel, só a aparência dele, mas eu estou vendo o seu coração, que não é bom. Então, não é ele, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o coração e eu estou vendo o seu coração. Não é bom. Samuel então recuou, guardou ali o chifre e falou para o senhor Jessé: então, senhor Jessé, mande o próximo. E crianças, veio o próximo, seu segundo filho, Abinadab, e Deus rejeitou, disse: não é esse também. Então veio o terceiro, Sama. E Deus disse: não é esse também. E assim, crianças, vieram os 7 que estavam ali. Os 7 que estavam ali naquela sala com o pai Jessé. Deus não queria nenhum desses. E quando passou o 7º por Samuel, e o Senhor disse: não é este. Samuel ficou assim preocupado e olhou para o senhor Jessé e disse: senhor Jessé, acabaram-se seus filhos? Porque o Senhor disse que não é nenhum desses. E então Jessé olhou assim para Samuel e disse: profeta Samuel,
Ainda tem um. Mas esse que tem, ele é o menor. É o meu filho caçula. Ele é um menino. Ele está lá no campo, sempre cuidando das ovelhas. Ele é ruivo, de boa aparência, mas ele é muito franzino e está lá no campo. Crianças, o senhor Jessé não estava nem dando valor ao seu filho Davi. Eles achavam que Davi vivia lá no campo, era queimado do sol, tomava conta das ovelhas do pai e não era um soldado valente e ainda era muito pequeno. Por isso eles não fizeram caso nenhum. Até o pai, o senhor Jessé, estava dizendo, aquele certamente não vai ser aquele. Mas quando ele falou assim, Samuel já aprendeu a lição, não é, crianças? Ele precisava confiar no Senhor. Ele precisava esperar no Senhor, a direção do Senhor. Crianças, como é tão bom quando nós podemos esperar a direção do Senhor e estar no comando da direção de Deus. Deus, ele quer que você que ama o Senhor, que está servindo ao Senhor, sempre procure esperar no Senhor, fazendo aquilo que o Senhor quer que faça. Não é para fazer a nossa vontade e agir de qualquer jeito, não. Nós precisamos sempre buscar a vontade do Senhor em nossa vida. O que é que o Senhor quer para nós? Foi isso que Samuel aprendeu ali agora. E então ele disse, olha, senhor Jessé, mande buscar esse que está lá no campo, porque ninguém vai comer antes que ele chegue. E o senhor Jessé sabia que devia obedecer, porque o profeta Samuel era uma autoridade, ele era um sacerdote, era o profeta, e ele falou, e o Jessé precisava obedecer. É tão importante, não é? Obediência. Então, crianças, ele disse, tudo bem. Chamou um servo e disse ao seu servo, vai lá no campo e chama Davi. Fala para ele vir aqui, que nós queremos ele aqui. Vamos jantar e precisamos dele. Ninguém vai comer antes dele chegar. O servo, sim, senhor, obedeceu. E Davi estava lá, como sempre. Davi gostava, não é? De ficar lá no campo, de cuidar das ovelhas do pai. Ele gostava, criança, de ficar ali sozinho, em comunhão com Deus. Ele gostava de tomar um tempo para tocar sua harpa, para falar com Deus através da oração. Ele confiava muito no Senhor. E como é tão bom poder confiar no Senhor, não só de vez em quando, mas confiar sempre. A criança, ele estava lá tão tranquilo, quando de repente ele ouviu o seu nome, Davi! Ele se assustou. Ô Davi! E ele olhou e era o servo do pai. Sim! E o servo falou, ó Davi, seu pai está te chamando. Ele falou para você ir lá na casa, porque eles precisam de você lá. E naquele momento Davi não questionou. Ele estava lá com as ovelhas, mas quando ele ouviu que o pai estava lhe chamando, ele não ficou perguntando por quê. Se ele nunca me chama, por que está me chamando hoje? Não, ele preparou tudo e ele foi, crianças, ele foi. Sabe, quando ele chegou lá na casa, a casa estava cheia. Davi ficou até assustado, né? Porque a casa estava cheia, o profeta Samuel estava ali, seus irmãos estavam todos reunidos. E quando ele chegou ali, Samuel olhou para ele e Deus já falou no coração de Samuel. É este que você vai ungir. Crianças, e como foi que Davi ficou, hein? Qual foi a sua reação? Que foi a reação de Jessé, dos irmãos? Crianças, você nem pode imaginar, mas na semana que vem nós vamos continuar contando, né? Da nossa história tão linda, de como Deus escolheu Davi, porque era muito melhor do que Saul. Aprendeu a obedecer, aprendeu a confiar, aprendeu a esperar no Senhor. E por isso o Senhor o achou muito melhor do que Saul. Vamos continuar na semana que vem, tá certo? E não esquecer essa semana de não ficar olhando para a aparência, mas lembrar sempre que Deus, ele não olha para a aparência, mas Deus, ele olha para dentro de cada um de nós.
Então, como está a sua vida? Como vai a sua vida? Você está fazendo algo que Deus está ficando muito triste? Porque você está fazendo algo que não é bom, que está sujando o seu coraçãozinho, deixando o seu coraçãozinho sujo? Então, crianças, vá pensando. Se você está fazendo coisas que não está agradando a Deus, corre para o seu Jesus. Ele é o Filho de Deus, né? Ele sofreu lá naquela cruz para nos salvar. Derramou o seu sangue, que nos purifica do pecado. E vamos sempre lembrar que o nosso Salvador não ficou morto. Ele sofreu tanto, morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte para nos dar uma vida limpa, uma vida nova, uma vida cheia de vitória, esperança do céu. Então, se você está aí, todo preocupado, com seu coraçãozinho amargurado, corre para Jesus. Ele pode resolver o seu problema. Ele pode te dar uma vida nova. Ele pode perdoar os seus pecados e fazer de você uma nova vida, um filho de Deus, tá bom? E um dia, depois dessa vida, nós podemos morar no céu. Aquele lugar tão lindo que a Bíblia chama o céu, a morada de Deus. Podemos morar lá com o nosso Jesus para sempre. E lá não vai haver mais doença e nem morte nem dor, tá certo? Então fique pensando na nossa lição e vamos ver mais o que vai acontecer com o nosso amiguinho Davi na semana que vem, tá bom? Vamos orar então nessa manhã e depois falar o nosso pedacinho para terminar, tá bom? Ó nosso Pai querido, obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. E o Senhor nos ajuda a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, sabendo que o Senhor sempre vai abençoar aquele que em Ti espera, ó Pai. Obrigada pela Tua palavra, que é verdadeira. Obrigada pelo Teu amor, que é tão grande. Obrigada por Jesus, o nosso amigo e Salvador, que morreu para nos salvar. Ó Senhor, obrigada porque Ele não ficou morto. Ele viveu de novo para nos dar vida, vitória. Então, Pai, abençoe nossas crianças, dá uma boa semana para cada uma delas, ó Pai, nos ajude a encontrarmos a semana que vem. Pai, obrigada por tudo, abençoe a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, crianças, e o nosso pedacinho é 1 Samuel 16, 7, vamos dizer? O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É o nosso pedacinho da semana que vem, 1 Samuel 16, 7, tá bom? Fique pensando, fique lembrando, vamos continuar estudando, fazendo aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus, tá certo? Uma semana maravilhosa para todos e obrigada pelas orações, estou melhorando, graças a Deus estou melhorando, mas ainda tenho alguns probleminhas de saúde, mas estou melhorando. E sou grata a você que está orando por mim, tá certo? Deus abençoe cada um. Beijo no coração e vamos terminar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. Beijo, meus amores. Até a próxima semana.